Vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel, para você que acessa o canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6 / e temos também o facebook.com/Paulo Maciel da rádio. Edição de terça-feira, um feriado, né? Dia da Proclamação da República. 15 de novembro de 2022, terça-feira, dia de Nossa Senhora da Saúde, São Alberto Magno, São João Liste e São Fidenciano. A Igreja Original de Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana, está na 33ª semana do Tempo Comum. Olha, a fase da Lua é cheia. Estamos no 319º dia do ano, faltando 46 dias para terminar 2022. Está vigendo a estação do ano da primavera brasileira, que iniciou-se no dia 22 de setembro, às 22h03. Novembro é o 11º mês do ano, é o penúltimo mês do ano, tem 30 dias. É o mês de ação de graças, dia 24, mês do advento, tempo de espera e preparação para a vinda do Senhor Jesus. É o mês de proclamação da República, hoje, feriado nacional. Mês da bandeira também, dia 19. Mês do doador de sangue, dia 25, do soldado desconhecido, dia 28. Olha, estamos no 133º ano da proclamação da República, um feriado nacional. Também neste dia 15 é dia do esporte amador, dia do joalheiro e dia nacional da Umbanda. Alguns indicadores da economia brasileira: o salário mínimo nacional vale R$ 1.212, taxa Selic 13,75% ao ano. Temos também a inflação dos últimos 12 meses em queda no Brasil, medida pelo IPCA do IBGE, 6,47%. Pois é, foi divulgada em 10 de novembro de 2022 essa inflação dos últimos 12 meses, 6,47%. Cotação do café no Centro de Comércio de Café de Vitória, no Espírito Santo, no fechamento dos negócios na segunda-feira, dia 14 de novembro. Café Arábica Bebida Dura, R$ 900. Arábica Bebida Rio, R$ 803. Conilon Bica Corrida Tipo 7 e 8, R$ 523 a saca de 60 quilos do produto no atacado, produto em grão. No mercado financeiro em São Paulo, o dólar fechou em baixa de 0,5%, cotado a R$ 5,30. Foi a cotação da segunda-feira na véspera do feriado. Vamos a outras informações. Guarda-volume self-service aprovado aqui em Colatina, hein? Olha, uma boa iniciativa de alguns estabelecimentos mercadistas é deixar para os clientes um setor de guarda-volume self-service, ou seja, cada um escolhe o armário para guardar as suas coisas e ir às compras tranquilamente, pegando a chave, né, da gaveta, do armário. O sistema aprovado, mais ágil, mais seguro, mais cômodo. Em Colatina há pelo menos 3 supermercados centrais que adotam esse procedimento. Vamos às manchetes dos jornais, edições do jornal A Tribuna, de sábado, domingo e segunda-feira. Eu transmito as manchetes porque é o único jornal que circula de forma impressa nas bancas e também nas lanchonetes e padarias. Edição de sábado, vamos ver o que saiu na edição de sábado desse jornal A Tribuna, editado em Vitória, que circula impresso nas bancas, padarias e lanchonetes. Olha, essa manchete aqui chamou atenção, hein? No sábado, descoberta fraude no Detran do Espírito Santo, que liberava carteira para reprovados. Isso é grave, hein? Investigações apontam que 191 motoristas, sendo que 161 deles tiveram a condição de reprovados trocada para aprovados e 30 que estavam com CNH suspensa ou cassada tiveram habilitações desbloqueadas. Envolvidos podem pegar de 2 a 12 anos de prisão. Concurso do INSS tem 1.421 candidatos por vaga. Vamos a outra manchete. Concurso é muito bom, né?
É importante fazer concurso, vocês que são mais jovens, né? Outra informação, outra manchete do jornal de sábado: servidores liberados para jogos da seleção. 2.000 fizeram cirurgia para perder peso e ter mais saúde. Camila Teles fez bariátrica em junho. Hoje me sinto muito melhor, sou outra mulher, diz ela. Coluna do Cláudio Humberto: censura nas redes sociais pode virar abuso de autoridade se projeto de lei for aprovado em Brasília. Se for aprovado, né? Porque eu não acredito muito nesse Congresso Nacional, não. Esses deputados e senadores, infelizmente, eu não creio que esse projeto, né, de virar abuso de autoridade, censura nas redes sociais, seja aprovado. Não acredito. Pode ser, mas não acredito, hein? Salões com agenda lotada até dezembro. O pessoal quer fazer, né, a aparência melhor, né? Tornar a aparência melhor. Thalita e Andressa cuidam do visual de Camila. É uma legenda de foto. Papo de família: final de ano é momento de tensão para aluno, família e escola. É preciso trabalhar juntos para o sucesso. O funk é um tesouro do Brasil. É uma outra manchete aqui. Não sei não concordo muito não. Missionária morre atropelada depois de falar que estava pronta para ir ao céu. Mais uma manchete: veja o que vai mudar nas leis trabalhistas do novo governo. Vamos mexer na lei trabalhista, gente? Pelo amor de Deus, trabalho intermitente, normas coletivas e acordos com patrões. Ninguém merece, hein? Pelo amor de Deus, é um mexe-mexe que eu vou te contar. Vamos às manchetes do Jornal Dominical, dia 13 de novembro de 2022, na capa de A Tribuna: as carreiras que vão ter mais chances para jovens no estado do Espírito Santo. Especialistas e gestores municipais destacam quais os setores vão ser mais promissores. Entre os campos profissionais, lideram logística, tecnologia da informação, saúde e turismo. Confira o mapa das áreas e das carreiras. Crianças ajudam pais a organizar as contas. A psicóloga Claudete Oliveira teve ajuda dos 2 filhos, Micael Oliveira, de 12 anos, e Mayla Oliveira, de 10, durante a crise provocada pela pandemia. Medo de falar em público atinge 60% da população. Você tem medo de falar em público? Coluna Fonte Grande: hotelaria high-tech avança veloz por cidades do estado. Mundo digital: pedófilos e golpistas de olho nas novas funções do WhatsApp. Sexo e saúde é uma coluna: os tratamentos mais modernos para flacidez nas mulheres. Coluna do Gilmar Ferreira: estadual do Rio nem começou e já tem briga pela transmissão. Moradores pedem novas praças e parques nos bairros. Gilmar, Isabela e Luciano, no bairro Vila Nova. Não sei onde fica, deve ser Vitória, né? Consumo exagerado de refrigerantes e salgadinhos mata 57 mil pessoas por ano. Nossa, isso tudo? Igreja Maranata reúne fiéis em culto sobre volta de Jesus. Cavalos com rotina de estrelas. Uma outra manchete: hoje vivo a minha vida melhor por causa da maturidade. Eu não sei quem falou, não tem o nome da pessoa aqui. Vamos às manchetes agora do Jornal da Tribuna de segunda-feira. Flor de Lis é condenada a 50 anos de prisão. Polícia prende 22.100 pessoas e só 1.192 ficam nas cadeias. Minha nossa, hein? Polícia prende mais de 22 mil e só 1.892 ficam na cadeia. Grande parte dos que vão parar na delegacia saem pela mesma porta que entram, livres. Com sensação de impunidade, muitos voltam a cometer crimes e são presos novamente. Impunidade de uma forma geral, né? O que estamos vendo no nosso Brasil aí atual? O que estamos vendo aí, né? Depois dessa eleição? Sou fora do padrão de beleza, é uma outra manchete. Cano supera Gabigol e Neymar na vitória do Flu. Jogadores do Fla prometem ganhar tudo em 2023. Gilmar Ferreira diz que a derrota para o Avaí pôs uma desnecessária interrogação na permanência de Dorival Júnior. Não se deve cobrar mais do que o necessário.
Eu falei para você não passar lá, diz assassino, antes de executar aposentado. Gabarito corrigido do primeiro dia da prova do Enem. Candidatos são orientados no portão de entrada do local de prova. Bem, o jornal de segunda-feira não circula de forma impressa, hein? É o único dia que não circula de forma impressa. Agora eu vou falar para vocês essa manchete que é das minhas páginas sociais. Silvio Lagosta conta sua história. Olha que bom. Eu entrevistei meu amigo Silvio Lagosta, Silvio Santos Guimarães, ele contou sua história, está nos meus endereços eletrônicos. Então vamos lá? O septuagenário Silvio Santos Guimarães, conhecido como Silvio Lagosta, de 76 anos, nascido em 31 de agosto de 46, nasceu no bairro Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Colatina, e é, portanto, um dos moradores mais antigos da comunidade. Era muito mato, não tinha água, a rua não tinha calçamento, não tinha energia elétrica, não tinha fogão a gás, era lenha. Assim era no tempo de criança de Silvio. Sua mãe ia lavar roupa no rio Santa Maria e a água era buscada em latas no chafariz da rua Humberto de Campos ou na Rua da Lama, no local onde hoje encontra-se a unidade do Sesc Colatinense. Os pais de Silvio foram Marcelino dos Santos, que morreu com 70 anos, e Dolores dos Santos Guimarães. Os irmãos de Silvio foram Neném Tarrafa, Dionísio dos Santos, Arthur Bigode, João, Maria Ilza e Eliette. Silvio tem a vida quase toda fincada em território colatinense, tendo passado apenas pouco mais de um ano no Rio de Janeiro e em São Paulo. Não ficou nada, né? Nas grandes cidades, sempre em Colatina. Que bom, né? É o amor pelo lugar onde nasceu. Estudou até o 5º ano a admissão na escola Aristides Freire. Esse alegre colatinense trabalhou desde os 10 anos de idade como engraxate, vendedor de jornal, pintor e finalmente no ano de 1983 foi para o serviço público na administração do prefeito Antônio Tadeu Gilberti, né? Aí passou a ser encarregado de obras. Aos 28 anos aconteceu o casamento com Arilda Maciel Guimarães, com quem vive até hoje num belíssimo enlace matrimonial. São 3 filhos desta união: Heitor, Gisele e Romero. Maria Eduarda, Maria Vitória e Otávio são os 3 netos. Sobre os amigos da juventude, Silvio citou José Maciel, Jarbas, Dudé, Toneca, Somar, Bené e Jorge Lerê. Havia amizade por causa do futebol e da música. Ele lembrou dos times amadores do bairro Nossa Senhora do Perpétuo Socorro: Palmeiras, Vitorinha, Operário, Fortaleza, Brasil. Os craques eram Bené, Delício, Baiano, entre outros. Silvio atuava no meio-campo. Seu time do coração sempre foi o Flamengo e ele faz questão de exibir uma grande bandeira rubro-negra na varanda da casa. Na música aprendeu a tocar violão e teclado com Marquinhos Sacramento, seu vizinho. Silvio lembra inclusive que toca teclado no grupo de canto da Catedral Sagrado Coração de Jesus. No Encontro de Casais com Cristo, SCC, foi que houve o interesse em participar mais da Igreja Católica, colocando seus dons musicais à disposição. Parabéns, Silvio Guimarães, meu grande amigo, vizinho no bairro Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Olha, gente, agora teve eles falam tanto em feminicídio, então eu classifiquei esse crime aqui de masculinicídio, quando se mata um homem. Quando mata a mulher, fala em feminicídio. A Flor de Lis foi condenada por matar o marido. É masculinicídio, então. Flor de Lis é condenada a 50 anos de prisão por assassinato de marido. A ex-deputada federal Flor de Lis dos Santos foi condenada no domingo, dia 13 de novembro de 2022, a 50 anos e 28 dias de prisão, em regime inicialmente fechado pelo assassinato do ex-marido, o pastor Anderson do Carmo. O crime ocorreu em junho de 2019 na casa da família em Niterói, na região metropolitana do estado do Rio. O Tribunal do Júri de Niterói considerou a ex-deputada culpada pelo homicídio triplamente qualificado, que recebeu os agravantes de motivo torpe, emprego de meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Anderson foi morto a tiros ao chegar à casa
de carro na noite do dia 16 de junho. O crime teria sido motivado porque a vítima mantinha rigoroso controle das finanças familiares e administrava os conflitos de forma rígida, não permitindo o tratamento privilegiado às pessoas mais próximas da ex-deputada, em detrimento de outros membros da família, que somava mais de 50 filhos entre biológicos, adotivos e afetivos. Além do homicídio consumado, Flor de Lis foi condenada pelas tentativas anteriores de matar o marido, adicionando veneno em sua comida e bebida ao menos 6 vezes. Minha nossa, tentou matar 6 vezes com veneno. Nesse caso, o crime foi homicídio duplamente qualificado. Meu Deus do céu, hein? É um masculinicídio. Deveria ter, né? Eu estou falando por minha conta. Missas na Paróquia Sagrado Coração de Jesus em Colatina. Olha, vamos ver qual a missa que está programada para esta data de feriado, dia da proclamação da República, terça-feira, dia 15 de novembro, em Colatina, na Catedral Sagrado Coração de Jesus, haverá celebração da palavra, não é missa, celebração da palavra às 19 horas, presidida pelo diácono David José Langa Lopes. Já na quarta-feira, dia 16, às 19 horas, haverá missa com o padre Paulo, também na catedral. Mais informações? Bem, é feriado, eu acredito que vocês não vão conseguir informação. Mas vamos falar sobre a missa de domingo último. Vamos lá? Temos que aguardar o novo céu e a nova terra trabalhando. É um dos temas da palestra, da homilia do padre Valdeci. Vamos ao texto que eu fiz aqui. A missa das 19 horas de sábado, dia 12 de novembro de 2022, foi presidida pelo padre José Valdeci Romão na Catedral Sagrado Coração de Jesus, em Colatina. A liturgia do sábado à noite já era dominical, iniciando a 23ª semana do tempo comum. O sacerdote disse que estamos no penúltimo domingo do ano litúrgico. No domingo vindouro será a festividade de Cristo Rei, encerrando o ano litúrgico da Igreja Católica Apostólica Romana. O tema da liturgia da palavra foi a esperança, pela qual aguardamos um novo céu e uma nova terra, que virão um dia. O padre Valdeci lembrou que muitas pessoas hoje em dia perderam a dimensão de amor a Deus, tirando do seu horizonte o sonho do novo céu e da nova terra. Falando a respeito do livro de Malaquias, explicou que nele é anunciada a desmotivação da comunidade daquela época, pois parecia que Deus não escutava as orações a ele endereçadas. No entanto, Deus não abandona o povo, diz a palavra. O Senhor Jesus virá para resolver e devolver a esperança ao povo desanimado e abatido. Os discípulos serão sempre a assistência e a ajuda ao povo de Deus. Na carta aos Tessalonicenses, o apóstolo São Paulo diz que, enquanto esperamos a vinda definitiva de Jesus, devemos trabalhar, participar e contribuir para um mundo novo, construindo essa nova realidade. Ou seja, não se pode esperar a nova vinda de Jesus de braços cruzados. O Evangelho fala da parousia, das últimas coisas que irão acontecer. Estamos diante dos novíssimos, que são o céu, o purgatório e o inferno. Esses são os novíssimos. Haverá um juízo final, porém, antes disso acontecerá o juízo particular, quando da morte terrena de cada pessoa. O clérigo asseverou que ninguém irá para o céu ou para o inferno à força. Se buscamos a libertinagem, estamos buscando o inferno. Todavia, se buscamos o amor, buscamos o céu. Jesus Cristo é quem presidirá com grande poder e majestade o juízo final. A confissão auricular diante do Padre, desde que seja bem feita, é importante para ganharmos a vida eterna. O presbítero lembrou ainda que Jesus Cristo pode voltar hoje mesmo para muitas pessoas, na morte física. Todo dia há pessoas que morrem, né? Sendo então para elas o juízo particular. Ele lembrou que quem não está preparado para morrer também não está preparado para viver.
Olha que frase importante. Quem não está preparado para morrer também não está preparado para viver. No momento dos avisos, o pároco deu a informação de que no dia 19 de novembro, sábado, acontecerá o encontro diocesano das mães que oram pelos filhos. E em 15 dias inicia-se o advento, tempo de preparação para o Natal do Senhor Jesus. A imagem do menino Deus irá até os lares dos católicos que assim o desejarem, no período de 27 de novembro a 23 de dezembro. As inscrições já podem ser feitas na Secretaria Paroquial. No dia 4 de dezembro acontecerá o evento Conviver, uma confraternização pelo ano que está terminando. É um evento muito importante. As inscrições para os interessados em participar já terminaram, hein, gente? Terminaram no dia 14 de novembro, segunda-feira? Bem, mas você procure a secretaria, quem sabe, se tem ainda alguma vaga, né? Está programado também o Natal do Sagrado, com prêmios que totalizam R$15 mil. Os carnês estão à disposição dos fiéis que queiram adquiri-los ou mesmo revendê-los. É só procurar as cartelas na catedral. Outra informação destacada é que na quinta-feira, 17 de novembro, terá início a novena de Nossa Senhora das Graças e da Medalha Milagrosa 2022. O tema será Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. A capelinha de Nossa Senhora percorrerá os lares católicos. Então vamos participar, né? É importante participar. Loteria de números, Mega Sena acumula e vai a 10 milhões. Olha, o concurso 2538 da Mega Sena, realizado no sábado, dia 12 de novembro, em São Paulo, não teve acertador para 6 dezenas, a faixa principal. Os números sorteados foram 06, 15, 19, 20, 33 e 52. O próximo concurso é o 2539 e será nesta quarta-feira, 16 de novembro de 2022. A estimativa de prêmio é de 10 milhões de reais. Já existe um acumulado superior a 4 milhões e 800 mil. A Quina teve 45 ganhadores e cada um vai receber mais de 58 mil. Os que fizeram 4 números na Mega Sena vão ficar com R$ 799. A arrecadação total desse teste somou 45 milhões 544 mil. As apostas podem ser feitas até às 19 horas, horário de Brasília, do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou na internet, no site da Caixa Econômica Federal. A aposta mais simples, com 6 dezenas, custa R$ 4,50. Os prêmios do concurso são sorteados a partir das 20 horas. Copa do Mundo, governo federal define expediente nos dias de jogos da seleção. Olha, o Diário Oficial da União publicou na sexta-feira última, não sei se vocês acompanharam, mas eu também já falei sobre isso, a portaria do Ministério da Economia com orientações sobre o funcionamento da administração pública federal, direta, autárquica e fundacional nos dias de jogos da seleção brasileira. Nos dias em que os jogos forem realizados às 12 horas, não haverá expediente. Nas partidas iniciadas às 13, o expediente será encerrado às 11 horas. Nos jogos que começarem às 16 horas, os servidores trabalharão até às 14 horas. Então, fica essa informação, né? A portaria define ainda que as horas não trabalhadas serão objeto de compensação no período de 1º de dezembro de 2022 a 31 de maio de 2023. Forças Armadas, olha essa notícia das Forças Armadas que repercutiu muito nas mídias. Comandantes militares dizem que manifestações são legais. Olha essa notícia da Agência Brasil, que eu coloquei parte dela nos meus endereços eletrônicos. Os comandantes das 3 Forças Armadas, Aeronáutica, Exército e Marinha, divulgaram na sexta-feira, dia 11 de novembro de 2022, uma nota em que condenam tanto o que classificam como eventuais restrições a direitos de quem critica agentes públicos, quanto eventuais excessos cometidos por manifestantes que não aceitam o resultado das eleições presidenciais, ou então não concordam com o processo como foi, né? Assinada pelo almirante Almir Garnier Santos da Marinha, pelo general Marco Antônio Freire Gomes do Exército e pelo tenente brigadeiro Carlos de Almeida Batista Júnior da Aeronáutica, a nota divulgada nas redes sociais cita a lei número 14.1
197, em vigor desde 1º de setembro de 2021, para, veladamente, criticar decisões judiciais que determinam a retirada de manifestantes que há 2 semanas protestam próximo a quartéis em várias cidades. Olha o que disseram os militares das Forças Armadas. Não constitui crime a manifestação crítica aos poderes constitucionais, nem a atividade jornalística ou reivindicação de direitos e garantias constitucionais por meio de passeatas, de reuniões, de greves, de aglomerações ou de qualquer outra forma de manifestação política com propósitos sociais. Isso está lá na nota das Forças Armadas, dizendo o seguinte: as Forças Armadas estão comprometidas com a democracia e com a harmonia política e social. A solução a possíveis controvérsias no seio da sociedade deve valer-se dos instrumentos legais do Estado Democrático de Direito, acrescentam os comandantes militares, destacando a importância da independência entre os poderes executivo, legislativo e judiciário, com especial ênfase ao Congresso Nacional, que os comandantes afirmam ser o principal responsável por, de acordo com os anseios e pleitos da população, corrigir possíveis arbitrariedades ou descaminhos autocráticos que possam colocar em risco o bem maior da nossa sociedade, ou seja, sua liberdade. Atenção, Congresso Nacional, para essa nota das Forças Armadas. Como forma essencial para o restabelecimento e a manutenção da paz social, cabe às autoridades da República instituídas pelo povo o exercício do poder que dele emana, e imediata atenção a todas as demandas legais e legítimas da população, bem como a estrita observância das atribuições e dos limites de suas competências nos termos da Constituição Federal e da legislação, sustentam os comandantes, aludindo inclusive ao artigo número 142 da Constituição Federal para classificar as Forças Armadas como instituições moderadoras. O artigo constitucional citado estabelece que Marinha, Exército e Aeronáutica são instituições nacionais que destinam-se à defesa da pátria e à garantia dos poderes constitucionais, de forma que, se acionada por qualquer dos 3 poderes federais, executivo, legislativo e judiciário, devem agir para manter a lei e a ordem. Assim, abre aspas, temos primado pela legalidade, legitimidade e estabilidade, transmitindo a nossos subordinados serenidade, confiança na cadeia de comando, coesão e patriotismo, asseguram os comandantes, destacando que todos os brasileiros têm as instituições públicas. Compete a todos os brasileiros, e às instituições públicas zelar pelo cumprimento dos direitos e deveres de todos da sociedade, especialmente no que tange à livre manifestação do pensamento, liberdade de reunião pacífica e a liberdade de locomoção no território nacional. Vamos abrir aspas novamente aqui, para ver o que os comandantes das 3 Forças Armadas disseram. Assim, são condenáveis tanto eventuais restrições a direitos por parte de agentes públicos, quanto eventuais excessos cometidos em manifestações que possam restringir direitos individuais e coletivos ou colocar em risco a segurança pública, bem como quaisquer ações de indivíduos ou entidades públicas ou privadas que alimentem a desarmonia da sociedade. Finaliza então a nota dos militares. Olha aí, Colatina tem circo, hein? O Circo Globo Max se instalou em Colatina pela primeira vez, hein? Na região noroeste do Espírito Santo. Segundo os organizadores dos espetáculos, é uma curta temporada. Os espetáculos estão agendados na programação de segunda a sexta-feira às 20h30 e aos sábados, domingos e feriados, com sessões às 16, 18 e 20h30. Espetáculos circenses são sempre boas atrações de lazer, e um dos destaques é o Globo da Morte com 5 motocicletas. O local de espetáculos está montado na área verde da Avenida Moacir Dalla, prolongamento da Avenida Beira Rio, na zona urbana central de Colatina.
Pesquisa de preços. Olha, quem me segue na internet sabe que eu só compro para abastecer minha residência depois de fazer pesquisa em 2 ou 3 estabelecimentos. Quando eu compro, né, eu vou no preço mais baixo. Por exemplo, eu comprei lâmpada Super LED Ouro Lux 6 volts. Paguei R$ 6,51. Aí teve um desconto que eu paguei à vista, saiu por R$ 6,25. Foi no supermercado Três Irmãos, Rua de Walter Ribeiro Soares, número 160, no centro de Colatina. No mesmo local, eu comprei queijo de soro de leite, R$ 26,95 o quilo. Foi o menor preço de queijo que eu encontrei. No mesmo local, supermercado Três Irmãos. Comprei pão dormido, quilo, R$ 9,98 no supermercado Dois Amigos Atacado e Varejo. O nome fantasia é supermercado Lavagnoli, Rua Germano Naumann Filho, número 53, no centro de Colatina. O que mais que eu comprei? Comprei pão de forma, R$ 5,99, não diz aqui o peso. Eu comprei um pacote lá, R$ 5,99, no supermercado Oba, na Praça Tarcísio Emílio Bonato, número 9, no centro de Colatina. Mais um momento de atualidades. São reflexões que eu gosto de passar para vocês, para os nossos momentos de elevação do pensamento ao eterno. São muito boas essas reflexões, essas meditações, porque eu procuro agir com muita sobriedade. Você pode ver esses momentos de atualidades, principalmente nos web jornais do Paulo Maciel, no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6/. Danação eterna, sofrimento eterno ou inferno. Apocalipse 22, versículo 15. Ficarão de fora os cães que se desviaram de Deus, os feiticeiros e os que se prostituem, imorais, devassos, os homicidas, assassinos, os idólatras e qualquer um que ama a mentira, qualquer um que comete e pratica a mentira. Em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 11, está escrito: vocês não devem se associar, fazer companhia com o imoral, que vive os pecados sexuais, o avarento, que é o trapaceiro, ganancioso, adorador do dinheiro, idólatra, que adora o ídolo, o caluniador, o beberrão ou ladrão. Em Mateus, capítulo 25, versículos do 31 ao 46, está escrito: e quando o Messias vier em sua glória, e todos os anjos com ele, as nações serão reunidas e haverá separação uns dos outros. Ele colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à esquerda. Dirá àqueles à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino preparado para vós desde a criação do mundo. Depois ele se voltará para aqueles à sua esquerda e dirá: fora daqui, retirai-vos de mim, malditos, para o fogo do inferno preparado para o diabo e seus demônios. E eles irão para o castigo eterno, mas os justos irão para a vida eterna. Lições sagradas importantes para todos nós. São lições para aprendermos e guardarmos na nossa mente. Deus perdoa nossos pecados, mas as consequências, conforme o agravamento da iniquidade, ficam. As consequências ficam e devem ser penitenciadas. O rei Davi, ungido de Deus, adulterou. Foi perdoado, mas a penitência foi aplicada. Ele perdeu o primeiro filho com a adúltera. Um outro filho violentou a irmã. Um filho matou o outro. E mais um filho
insurgiu-se contra o próprio pai, usurpando-lhe parte do poder ao fim da vida de Davi. Olha, Davi, inclusive, foi consolado por uma mulher que não era nenhuma de suas esposas ou concubinas, quando estava no leito de morte. Relação. Deus é unidade e pluralidade, é um ser relacional. O ser humano é relacional também, pois foi criado à imagem e semelhança de Deus. Deus criou-nos com a dimensão relacional. O homem deve ser pessoa que mantém relação com o outro. Deve ter relação com Deus, com o próximo e com a ordem criada. Mas há crises relacionais, algumas difíceis de controlar. E a mais difícil crise relacional é com o próprio eu. Vencer o próprio eu é um desafio para muitas pessoas. Deus nos usa. Olha, nós podemos ser instrumentos de Deus. Você sabia disso? Nós podemos ser instrumentos para a conversão de muitos perdidos. É o que eu faço aqui, transmitindo mensagens. Podemos ser a luz e o consolo nas trevas das pessoas. Pela instrumentalidade do apóstolo São Paulo, foram convertidos o rico Filémon e o seu fugitivo escravo Onésimo, a rica comerciante Lídia, o médico Lucas e inúmeros outros cidadãos do mundo. Palavra e seu entendimento espiritual. Olha, o entendimento espiritual da palavra sagrada só acontece com a intervenção do Espírito Santo, pois a mente humana está demasiadamente voltada para o mundo material. Como compreender que até hoje, passados mais de 2000 anos de fatos concretos revelados exaustivamente, muitos não aceitem o sacrifício de amor e misericórdia de Jesus por nós? Como compreender isso? Hospitalidade. Seja hospitaleiro, receba bem as pessoas. A carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 2, diz que, praticando a hospitalidade, muitos receberam anjos em sua casa sem o saber. Na França, numa Europa que se seculariza cada vez mais, encontra-se até dificuldade para a liberação de espaço doméstico a grupos de oração, contrastando com esse indiferentismo, no mesmo continente europeu, no início do cristianismo, a casa da comerciante Lídia foi a primeira igreja doméstica cristã daquela região da Europa. Salvação agora. Jesus foi santo a vida toda, como Deus encarnado. Ele nunca pecou e por isso é o redentor de nossos pecados. Não há salvação em nenhum outro, a não ser Jesus. A salvação é pela fé em Cristo Jesus, é obedecendo e se compromissando com o que ele determina que chegaremos ao novo Éden. Jesus é a confirmação das promessas feitas por Deus através dos profetas. Jesus levará os fiéis a ele, aqueles que fazem a sua vontade, para a luz da eternidade. Quem rejeita Jesus morre nos seus próprios pecados e vai para a danação eterna, para o inferno, infelizmente. O arrependimento e reconciliação com Deus são a única chave para abrir a porta do gozo eterno, da felicidade em plenitude para todo o sempre. Temos mais comentário aqui. Os dissimulados da esquerda que praticam lesa pátria. É importante você ouvir esse comentário, gente. A doença incurável da esquerda política radical, que eu chamo de esquerdofrenia, causada pelo marxismo cultural, pela escola fabiana e outras estultices ligadas ao comunismo, levam muitas pessoas à perdição.
Então tudo isso leva muitas pessoas à perdição, tanto física quanto espiritual. É um endeusamento a pessoas. É uma subserviência a métodos surreais e impraticáveis até, para uma nação livre. É uma sodomização da sociedade, uma hipocrisia e dissimulação deslavada e coletiva. É uma apologia a tudo que não presta, inclusive ao crime. E um agir odioso e com ardiz. Essas ideias ateias, ardilosas e nefastas, essas ideias não nasceram no Brasil, vieram de fora e foram fazendo a cabeça de muitos nécios brasileiros, às vezes indivíduos que até se alfabetizaram, mas por uma linha do mal, e viraram pseudo-intelectuais. Essa esquerda, gente, é uma esquerda de rapina, e já se apropriou de bens da nação para o seu bel prazer, entregou boa parte do nosso dinheiro aos seus companheiros de outras terras, já devastadas pela mesma ideologia. E mesmo com as comprovações e evidências de tantos atos lesa-pátria, continua lépida e fagueira e dissimulada com suas ações diabólicas sedutoras. Essa casta que pratica o crime de lesa-pátria não tem consciência, não tem patriotismo, não tem pátria. São os apátridas, sem pátria mesmo. Não tem fé, não tem família, são filisteus infiltrados e corroendo a mente do povo de Deus. São anátemas. Parafraseando o apóstolo São Paulo, oxalá Deus não leve em conta o que vocês fizeram e fazem. Olha, eu pessoalmente acho que dificilmente Deus irá perdoar quem não se arrependeu. É o ensinamento que nós recebemos de Cristo. Os doentes da esquerda, os esquerdofrênicos, talvez ele, em sua magnânima bondade, perdoe. Mas os hipócritas, esses coitados, Jesus já condenou em sua primeira visita à terra, classificando-os de sepulcros caiados, víboras. Deus seja louvado. Um comentário também agora sobre ladrão que não se arrepende. Olha, cadeia para ladrão que não se arrepende. Brasileirinho insensato e piegas, atenção. Se você fosse um ladrão condenado em 2 ou 3 instâncias por vários juízes concursados, estaria na cadeia. E você não teria uma enxurrada de advogados para defendê-lo, não. E nem tanta possibilidade de recorrer. Só que tem gente que nunca trabalhou, que rouba, lava dinheiro, é condenado, mas vive gastando uma dinheirama dos nossos impostos, ameaçando todo mundo e zombando da cara dos brasileiros mais prudentes e sensatos. Nos Estados Unidos estaria preso para o resto da vida. E falando da dimensão espiritual, esta é a sentença de Deus. Ladrão que não se arrepende vai para o inferno. Pense nisso, porque é sério. Eu sei que muitos não acreditam, mas é por isso mesmo que vão acabar ardendo no fogo do inferno. Comentário ou opinião. Os nécios doutrinados da esquerda radical. Há pessoas que são arrogantes, inconsequentes, presunçosas, soberbas, desqualificadas. Não reconhecem seus erros. Todos nós podemos nos encontrar em algum momento da vida numa dessas qualidades. Por isso temos que pedir perdão diariamente, a fim de não cair nas armadilhas do maligno. Não podemos cair nas armadilhas do diabo. Mas existem aqueles indivíduos que são renitentes, que teimam em permanecer na sua posição de arrogantes, de estimuladores do conflito social, e não se convertem. São os propagadores da desordem, invasores de propriedade alheia,
grevistas radicais, inconsequentes, ardilosos, filhos do pai da mentira, que aparelham o Estado, como fazem os comunistas, para seus interesses próprios. Há os que são assassinos, os que são roubadores, os hipócritas, sepulcros caiados. Alguns receberam a doutrinação esquerdofrênica e, coitados, não seguiram a catequese do apóstolo São Paulo, para que ouvissem tudo, mas retivessem apenas o que é bom. Ou seja, é preciso filtrar o que entra em nossa cabeça e ter o discernimento. Muitos doutrinados pelo marxismo cultural são nécios, seguem na vida toda até morrer o que foi imposto pelos doutrinadores. Isso é uma característica de ignorante. Parecem o asno com as viseiras nos olhos, que o impedem de olhar para o lado. Esses não reconhecem os erros, os roubos, a corrupção, o adultério, a promiscuidade sexual, o ensino teleguiado de idólatras. Infelizmente, demonstram ter a mente diminuta e nenhuma fé em Deus. Não sabem ser moderados, lúcidos, sensatos, equilibrados, e não raro acabam até contaminando os mais incautos e piegas. São perigosos por isso. Os mais simples acabam sendo contaminados. Os mais puros caem nessa lábia. Da raposa. Lábia da raposa. Eles seguem um Deus humano, parecendo mais uma relação homossexual, homoafetiva, enrustida por um ogro barbado. Essas mesmas pessoas não querem curtir as férias em Cuba, Coreia do Norte, Venezuela, países que aplicam a ideologia comunista. Eles vão para a Europa, para os Estados Unidos, países capitalistas. Para pensar, o lema dos Marines dos Estados Unidos diz que o único dia fácil foi ontem. Deus está conosco nesta luta contra o maligno. A nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e potestades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Ou seja, nós não estamos lutando com gente feita de carne e sangue, mas contra pessoas sem corpo. Os reis malignos do mundo invisível, esses poderosos seres satânicos e grandes príncipes malignos das trevas que governam este mundo, e contra um número tremendo de maus espíritos no mundo espiritual. São palavras do apóstolo São Paulo na carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 12. Vamos refletir? Infelizmente, há muita gente ateia que vai arder no inferno, não só por não crer, mas por desdenhar dos crentes. Temos que rezar por essas pessoas. A Europa caminha tristemente para a danação eterna. Os Estados Unidos, idem. O materialismo, os contravalores cristãos são muito claros. No Brasil há ainda uma esperança, mas existem também muitos indivíduos no mesmo caminho, principalmente na mídia em geral. O que nós devemos fazer? Rezar pela conversão dos ateus e os não cristãos. Constatação. Olha, muita gente está desempregada porque quer, aqui no nosso querido Brasil. Muitas pessoas recebem o seguro-desemprego e não aceitam mais trabalho formal enquanto estão com esse benefício, ficando desocupadas até passar o período do recebimento do dinheiro. Para essas pessoas parece mais cômodo e vantajoso agir assim, ficar sem fazer nada, rejeitando até empregos formais. Conhecendo a igreja, olha, a igreja católica pelo menos, não prega a luta de classe e o nós contra eles.
Deus quer que todos se salvem. Na parábola O Rico e Lázaro, o rico é condenado não por ter riqueza em si, mas por não dar atenção e desprezar o pobre. O pobre também não foi para o céu por ser pobre, mas pela sua humildade. Nasce-se uma vez, morre-se uma vez neste mundo. Morre-se uma vez e depois vem o juízo. Carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Após a morte do corpo, a vida continua e ninguém fica dormindo. Por sua vez, o morto não volta para falar com ninguém. A doutrina religiosa, quem deu foi Nosso Senhor na revelação e foi colocada na Escritura Sagrada. Igreja tem autoridade para interpretar a doutrina, conforme a promessa de Jesus. Céu e inferno existem e são eternos. Quem está no inferno não sai mais. Quem está no céu também não perde essa graça mais. É uma reflexão tirada de pronunciamento, de homilia do Padre Francisco de Assis Souza, da paróquia Sagrado Coração de Jesus, Laranjeiras, Sergipe. Senhor meu Deus, perdão. Se eu te pedi várias vezes a morte ou incapacidade física dos inimigos da nação, inimigos da família, inimigos da fé, inimigos da liberdade, sepulcros caiados, hipócritas e desdenhadores. Perdão, Senhor, se eu te pedi a morte ou incapacidade física desses inimigos. Eu, no entanto, Senhor meu Deus, considero isso um alerta e exortação à reconciliação, conversão e arrependimento. Se esse clamor é indevido, perdão, Senhor. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, Ele proverá. E Maranatá significa vinde Senhor Jesus, ou Maranata, como dizem os evangélicos ou protestantes. Vem Senhor, um dia Ele vai voltar e vai ser o juízo final. Muitos irão para o céu e muitos irão para o inferno. Senhor, perdão pelos meus pecados, do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna convosco, Senhor Jesus.